Oi, bom dia. Eu sou Patrícia Miranda e hoje eu vou falar sobre fazer sentido. Por que eu vou falar sobre isso? É interessante porque eu comecei a pensar sobre isso na minha última aula desse semestre, em que minha professora, ela encerrou o semestre de uma forma muito criativa, que foi o seguinte, cada pessoa, no caso, 6 pessoas iriam representar os 6 professores do semestre da gente e iriam encerrar como se fossem esses professores. E teve uma colega que ela é simplesmente fantástica. E ela imitou essa professora de uma forma tão, tão engraçada, mas tão da forma como a professora realmente é, que me fez pensar sobre a frase que a professora sempre falou, que é fazer sentido. Essa professora, ela sempre que ia explicar alguma coisa, ela falava: faz sentido pra você? Faz sentido? E era tipo, eu pensava assim, por que ela sempre fala se faz sentido? Será que é porque na cidade dela é tipo uma gíria, né? As pessoas costumam dizer faz sentido, faz sentido. E aí, à medida que o tempo foi passando, à medida que a gente vai estudando, a gente vai observando algumas coisas. E uma das coisas que eu observei foi a questão de fazer sentido. O quanto que era importante, né, que as coisas fizessem sentido para mim, que aquela explicação fizesse sentido para mim. E aí eu comecei a pensar sobre isso, né? Porque sentido, quando a gente fala em sentido, a gente pensa nos 5 sentidos de início, né? Mas a gente também lembra do sentido como um sentido, rumo, né? Direção, que rumo, qual rumo tomar na vida, né? Qual sentido seguir. Mas falando sobre a questão do fazer sentido, né, que a professora tanto falava depois de cada explicação dela, ela remetia a pegar a determinado assunto ou pegar aquele assunto e encaixar, como se aquilo, para que aquilo fosse compreensível para a gente. Dar sentido era tornar aquilo compreensível na nossa visão e com a nossa vivência. E é bem interessante isso, porque isso nos faz pensar que o sentido, ele não era algo imposto, né? Não era algo que era uma obrigação. E também não é alguma coisa que é igual para todo mundo. O sentido, ele é particular. E se tratando do mesmo assunto, eu posso dar um sentido e uma outra pessoa que esteja ouvindo no mesmo momento pode dar outro sentido para aquilo. Esses sentidos que a gente vai dando, essas compreensões que a gente vai tendo, é uma forma de que lá no futuro a gente possa encaixar aquilo. Às vezes você tem uma explicação sobre determinada coisa hoje e lá na frente ela se encaixa perfeitamente, porque você deu sentido àquilo. Então, o sentido, quando a gente está aprendendo, quando a gente está, de uma certa forma, vivendo alguma coisa, ele é extremamente importante. E não é só para as coisas ruins, né? Às vezes a pessoa está passando por um momento difícil, aí precisa dar sentido àquilo. Então, estar em um momento bom também é um momento para a gente dar sentido, para a gente fazer com que aquele momento tenha um significado na nossa vida. Né? Sobre diversas coisas a gente pensar qual o sentido disso para mim, né? O que isso importa na minha, o que eu compreendo desse momento, né? Então é de extrema importância. E hoje eu vejo que não era em vão, não era só um maneirismo, né? Quando minha professora dizia faz sentido, e os colegas que me assistem, meus colegas que estão me assistindo, né? Possa ter entendido a questão do sentido. Então fica a reflexão para que nos momentos bons a gente também pense, né? Qual sentido eu posso dar para esse momento na minha vida e relembrar dele não só como um momento que passou, um momento bom que passou, mas como um momento que teve um significado, que teve uma compreensão e que agregou de alguma forma para a nossa vida. Eu espero que essa reflexão que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. E sempre que estiver passando por algum momento, por alguma situação, aprendendo alguma coisa, né, sempre procurar o porquê, né, qual o sentido disso, como eu posso agregar
esse momento, né? Esse conhecimento na minha vida. E eu sempre vou lembrar dessa professora, né, como alguém que me mostrou a importância, né, de que as coisas tenham sentido na nossa vida. Então é isso, esse é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E é aquele ditado: uma vida sem sentido não faz sentido. Um beijo e até a próxima!